Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você, meu caro aluno e colega concurseiro. Estamos dando continuidade ao nosso curso de Direito Previdenciário, no qual estamos abordando, pessoal, a aposentadoria por tempo de contribuição no INSS. Vocês viram na aula passada que nós demos a conceituação, nós demos a nossa introdução na matéria e começamos a falar quem recebe, quem não recebe, como é que recebe. E nessa nossa aula agora, que eu vou passar muito slide, pessoal, eu vou mostrar muita coisa para vocês aqui nessa aula, especificamente nessa aula aqui, porque nós vamos estar trabalhando com um tópico específico dentro da aposentadoria por tempo de contribuição, que nós vamos estar falando sobre a constituição do tempo de contribuição. O que é, o que não é levado em consideração pela lei como tempo de contribuição. Nós vamos ler muito, pessoal, porque nós vamos falar cada hipótese da lei e são 21 hipóteses. São 21 formas de contribuição que você pode ter. São 21 formas de renda na qual você poderá contribuir. E para ficar mais fácil o estudo nosso, no final eu vou simplesmente virar para vocês e mostrar o que não é considerado contribuição. Só para facilitar o nosso estudo, ok? Então nós primeiro vamos observar que como se dá a constituição do tempo de contribuição. O artigo 60 do Regulamento da Previdência Social, que é o decreto número 3048 de 99, elenca 21 casos, entre outros, em que é contado o tempo de contribuição. São esses, pessoal. O primeiro, o período de exercício de atividade remunerada abrangida pela Previdência Social Urbana e Rural, ainda que anterior à sua instituição, respeitado o disposto no inciso 17. Então, pessoal, para aqui será contado qualquer exercício de atividade que já é abarcado pelo regime geral da Seguridade Social, independente se ele é urbano, ou se ele é rural, ou se ele foi prestado anteriormente à inscrição da Previdência, a da inscrição e da formação da Previdência Social. Respeitado o disposto no inciso 17, ok? Então vamos lá, pessoal. Período de exercício de atividade remunerada abrangida pela Previdência Social, urbana ou rural, mesmo que anterior à sua instituição. 2. O período de contribuição efetuada por segurado depois de ter deixado de exercer atividade remunerada que o enquadrava como segurado obrigatório da Previdência Social. Então, se eu sou algum daqueles segurados obrigatórios da Previdência Social, ou seja, se eu sou um empregado que exerço atividade remunerada, se eu sou um trabalhador avulso, todos esses nós vamos ter o quê, pessoal? A contribuição que ele efetuou mesmo depois de ter deixado a qualidade de segurado, mesmo depois da sua demissão. Ele continuou fazendo a sua contribuição e ela será computada obrigatoriamente para a Previdência Social. Ok? Então a atividade, sendo que essa atividade ela tem que ser uma atividade que era remunerada e era obrigatória que a Previdência Social fosse inscrita na Previdência Social. O 3. O período em que o segurado esteve recebendo auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez entre os períodos de atividade. Este interregno, pessoal, só será computado se entre períodos de atividade, ou seja, se foi intercalando períodos de atividade. Então, por exemplo, eu trabalho, eu recebo um auxílio-doença, eu volto a trabalhar novamente, depois eu recebo outro auxílio-doença. Se nesse interregno, se dentre essas atividades houver tanto a aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença, esse período também será computado como período de contribuição. 4. O tempo de serviço militar, salvo se já contado para inatividade remunerada nas Forças Armadas ou auxiliares, ou para aposentadoria no Serviço Público Federal, Estadual, do Distrito Federal ou Municipal, ainda que anterior à filiação ao regime geral de Previdência Social nas seguintes condições. E quais condições são essas? A. Sendo obrigatório ou voluntário, e se alternativo, assim considerado, atribuído pelas Forças Armadas àqueles que, após alistamento, alegarem imperativo de consciência, entendendo-se como tal o decorrente de crença religiosa e de convicção filosófica ou política para se eximirem de atividade de caráter militar. Então, pessoal, somente assim, atendendo essas condições elencadas, sendo o serviço militar obrigatório ou voluntário ou alternativo, o que seria alternativo?
seria aquele que eu prestei, eu me alistei ao serviço obrigatório, ou então me alistei ao serviço voluntário, só que posteriormente ao serviço militar eu vou alegar o imperativo de consciência. O imperativo de consciência, pessoal, é um instituto que temos na Constituição Federal que protege a autodeterminação do ser, a autodeterminação ideológica do ser. Por exemplo, eu sou budista, eu prego a não violência. Eu entrei para o exército, posteriormente eu me tornei budista e não quero mais, eu posso alegar um imperativo de consciência. Eu sou contra a não violência agora, eu sou contra a violência agora. Então, eu sou afastado dessas forças armadas. Então, assim, a gente pode observar que essas funções, elas são do inciso 4º. Vão cair dentro do tempo de contribuição do inciso 4º, ok? Então, nós vamos observar que é o tempo de serviço militar, salvo se já contado para inatividade remunerada das Forças Armadas ou auxiliares, ou para aposentadoria no serviço público federal, estadual, do Distrito Federal ou municipal, ainda que anterior à filiação ao RGPS, seguindo as condições que nós já falamos. Nós também vamos ter, no 5º, o período em que a segurada esteve recebendo o salário maternidade, também será contado para o tempo de contribuição. O 6º, o período de contribuição efetuado como segurado facultativo. Então, se eu, além de eu trabalhei como segurado obrigatório, posteriormente eu perdi minha qualidade de segurado e me tornei um segurado facultativo. O período que eu contribuí como segurado facultativo, eu irei contar para o cômputo dessas contribuições para o tempo de contribuição da nossa aposentadoria. E o 7, período de afastamento de atividade de segurado anistiado que, em virtude de motivação exclusivamente política, foi atingido por atos de exceção institucional ou complementar, ou abrangido pelo Decreto Legislativo número 18 de dezembro de 61, pelo Decreto-Lei 864 de 12 de setembro de 1969, ou que, em virtude de pressões ostensivas ou expedientes oficiais sigilosos, tenha sido demitido ou compelido ao afastamento de atividade remunerada no período de 18 de setembro de 1946 a 5 de outubro de 88. Pessoal, aqui nós estamos falando daquelas pessoas que, durante o período da ditadura militar nacional, que nós vamos observar aqui, que são os períodos de 46 a 88, todos esses que foram atingidos pelos atos de exceção feitos pelo Estado, feitos pela ditadura militar, todos esses que também perderam o seu emprego através de atos oficiais ou expedientes oficiais sigilosos, ou pressões ostensivas, ou qualquer ato institucional ou qualquer ato legal em virtude de ideologia política, o que irá acontecer, pessoal? Também será contado esse tempo, que é o chamado segurado anistiado, ou quem fazia parte das atividades envolvidas, tanto no sistema ou contra o sistema, será contado como contribuição para a nossa aposentadoria. Por isso, pessoal, quando você olhar o artigo 7º, você vai olhar todas as pessoas que estiveram envolvidas em atividade durante a atividade ligadas ao sistema ou contra o sistema durante o período da ditadura militar, pessoal. Porque são essas pessoas que foram atingidas pelos atos de exceção, pelos atos institucionais ou complementares, ou que foram demitidas em virtude de pressões ostensivas ou expedientes oficiais sigilosos, ok? Nós vamos ter o tempo de serviço público federal, federal ou estadual do Distrito Federal ou municipal, inclusive o prestado à autarquia ou à sociedade de economia mista, ou fundação instituída pelo poder público, regulamento certificado na forma da Lei 3.841, de 1960, desde que a respectiva certidão tenha sido requerida na entidade para a qual o serviço foi prestado até 30 de setembro de 1975, véspera do início da vigência da Lei 6.226, de 14 de junho de 1974. Então, o que é que acontece, pessoal? Se eu trabalhei no serviço público federal, estadual, municipal, do Distrito Federal, em autarquia ou sociedade de economia mista ou fundação regularmente instituída, e eu pedi meu certificado de tempo de serviço nesses locais antes de setembro de 1975, esse período também será contado como parte do tempo de contribuição. Nós temos o 9º, o período em que o segurado esteve recebendo benefício por incapacidade por acidente de trabalho, intercalado ou não. Aqui, então, não precisa ele ter ficado com acidente.
e voltado. Ele pode ter ficado o período todo recebendo benefício por incapacidade por acidente. Nós temos o 10º, que é o tempo de serviço do segurado trabalhador rural anterior à competência de novembro de 1991. Nós vamos ter também o tempo de exercício de mandato classista junto a órgão de deliberação coletiva, em que nessa qualidade tem havido contribuição para a Previdência Social. Então nós estamos o quê? O sindicato, o pessoal que trabalha na presidência do sindicato. O tempo de serviço público prestado à administração federal direta e autarquias federais, bem como as estaduais, do Distrito Federal e municipais, quando aplicada a legislação que autorizou a contagem recíproca de tempo de contribuição. Ou seja, se eu trabalhava no serviço público da administração federal direta, autarquias federais, bem como estaduais ou do Distrito Federal e municipais, e criou-se uma legislação autorizando a contagem recíproca dentro desses entes do tempo de contribuição. Nós temos o período de licença remunerada, desde que tenha desconto da contribuição. Nós temos também o período em que o segurado tenha sido colocado pela empresa em disponibilidade remunerada, desde que tenha havido desconto de contribuição. Nós temos o tempo de serviço prestado à Justiça dos Estados, às serventias extrajudiciais e às escrivaniais judiciais, desde que não tenha havido remuneração pelos cofres públicos e que a atividade não estivesse à época vinculada ao regime próprio da Previdência Social. Nós também temos o tempo de atividade patronal ou autônoma, exercida anteriormente à vigência da Lei 3.807, de agosto de 60, desde que indenizado conforme disposto do artigo 122. Nós temos o período de atividade na condição de empregador rural, desde que comprovado o recolhimento de contribuições na forma da Lei 6.260, de 75, com indenização no período anterior, conforme disposto no artigo 122. Nós temos o período de atividade dos auxiliares locais de nacionalidade brasileira no exterior, amparados pela Lei nº 8.745, de 93, anteriormente a 1º de janeiro de 1994, desde que sua situação previdenciária esteja regularizada junto ao Instituto Nacional do Seguro Social. E aqui, pessoal, é interessante a gente observar que esses auxiliares locais de nacionalidade brasileira no exterior são oficiais, são pessoas que trabalharam dentro das embaixadas nacionais e que, desde 93 e antes de 94, elas estarão amparadas pela legislação nacional no que concerne à contribuição para a aposentadoria. Mas isso só acontece se ela estiver regularizada junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social. O tempo de exercício de mandato eletivo federal, estadual, distrital ou municipal, desde que tenha havido contribuição em época própria e não tenha sido contado para efeito de aposentadoria por outro regime de previdência social. O tempo de trabalho em que o segurado esteve exposto a agentes nocivos, químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, observado o disposto no artigo 64 a 70. Observem, pessoal, que aqui a gente não precisa falar do dano causado ao segurado. A simples exposição já gera o cômputo do tempo para a nossa aposentadoria. E, por último, o tempo de contribuição efetuado pelos servidores públicos, em que se tratam as alíneas I, J e L do inciso 1 do caput do artigo 9º e o parágrafo 2º do artigo 26, com base nos artigos 8º e 9º da Lei 8.162, de 91, e no artigo 2º da Lei 8.688, de 1993. Ufa, pessoal, terminamos, correto? Mas, professor, como é que eu vou decorar isso tudo? E esse vai ser o minuto que vai salvar a vida sua na prova. Assim, pessoal, não são considerados como tempo de contribuição, entre outros, os seguintes períodos. 1. Correspondente ao emprego ou atividade não vinculada ao RGPS, lógico. Já considerada para a concessão de qualquer aposentadoria prevista no RGPS ou por outro regime de previdência social. E exercidos com menos de 16 anos de idade, salvo as exceções previstas em lei, pessoal. Então, vamos repetir? Esses 3 grupos que nós colocamos aqui são os grupos gerais, onde vão se enquadrar a maioria dos casos que não são considerados como tempo de contribuição, pessoal. E seriam quais? Como eu disse para vocês, qualquer recebimento
correspondente ao emprego ou atividade não vinculada ao regime geral da Previdência Social, ou seja, uma atividade vinculada a um regime próprio ou mesmo que não seja vinculada ao RGPS, a já considerada para concessão de qualquer aposentadoria prevista no RGPS ou qualquer outro regime de previdência social, e o exercido com menos de 16 anos de idade, salvo as exceções previstas em lei, pessoal. Terminamos então o que é o tempo de contribuição para a nossa aposentadoria. Posteriormente, nas nossas próximas aulas, damos continuidade ao que nós falamos sobre a aposentadoria por tempo de contribuição no INSS, pessoal. Eu aguardo vocês na nossa próxima aula. Até mais.